Que os bons espíritos, amigos do Sampaio, para suprir as nossas deficiências pessoais, que possamos ter, em nome do Senhor, um estudo produtivo. Em Bauru, interior de São Paulo, há uma grande instituição espírita dirigida pelo nosso caríssimo confrade Richard Simonetti. É um companheiro maravilhoso, a qual nós devemos muitos trabalhos espíritas notáveis. E ele publicou, não faz muito tempo, um livrinho muito gostoso, muito saboroso, que ele deu o título de O Plano B. Na verdade, é um romance. E o livro versa sobre os planejamentos pré-reencarnatórios a que todos nós somos submetidos quando nos transferimos das colônias espirituais para a Terra. E ele aborda principalmente as chamadas mudanças de rota. Aqueles espíritos que vêm para a Terra com planejamento e, uma vez na Terra, eles mudam o roteiro, acabam procedendo de uma forma diversa daquela que foi inicialmente planejada. E esse é o nosso assunto. É o chamado Plano B, usado espirituosamente por Richard Simonetti. O que acontece, meus amigos? Nós chegamos a uma época no mundo espiritual que os nossos tutores espirituais nos advertem que chegou a época de voltarmos à Terra. E aí começamos todo um trabalho preparatório da reencarnação. E esse trabalho preliminar é um estudo que envolve muita coisa, muita gente, muitos fatos. E para os espíritos mais adiantados, ou aqueles que ousam aceitar tarefas de risco, e eu citaria, por exemplo, os médiuns. Os médiuns foram aqueles espíritos mais ousados que aceitaram trabalhar pela causa do Cristo na Terra, que é uma tarefa muito difícil, porque nós somos ainda muito frágeis para oportunidades de saltos maiores, mas muitos conseguem grandes resultados na sua obra terrestre. O que acontece? É uma coisa que eu noto que às vezes os próprios espíritas têm uma interpretação equivocada, ou digamos assim, não muito amadurecida, dessa chamada mudança de rota. Vejam só, amigos, os pré-estudos, as pré-determinações que nós fazemos com os nossos tutores espirituais, que não são espíritos infalíveis, a bem da verdade. Nós fazemos planejamento e, quando vimos para a Terra, nem sempre conseguimos desempenhar contento esses planejamentos. Outro detalhe, que é um equívoco que quase todos nós espíritas cometemos, em achar que esses pré-condicionamentos, que eles são emitidos, que são planejados para serem cumpridos na Terra, serem engessados e serem cumpridos a ferro e fogo. Isso não é verdade. Os planejamentos nós fazemos todos os dias. Então não significa que uma pessoa
trouxe um certo plano e aqui na Terra ela muda esse plano por algum motivo, não vem ao caso. Se é com erro, com acerto, não vem muito ao caso. Mas a esmagadora maioria dos habitantes terrestres, para não dizer todos, porque há uma exceção. Vou até usar uma expressão que é usada no mundo espiritual e que não é usada na Terra. Aqueles espíritos que conseguem, com galhardia, cumprirem todas as suas missões terrestres, eles recebem um título. É o título de completista. Não se usa isso na Terra. Mas nós, classe média do mundo espiritual aqui presente, estamos ainda longe dos completistas, muito longe. Só os espíritos de grandes valores espirituais é que conseguem cumprir suas missões com acerto, com uma precisão infalível. Nós estamos muito longe disso. Mas vamos chegar lá, queremos chegar lá. As tradições religiosas, elas influenciaram nessa nossa maneira de ver essas pré-organizações pré-reencarnatórias. Elas são uma organização, planejamento, como quando nós vamos fazer uma viagem por um país do exterior, o que nós fazemos? Um planejamento. Nós vemos documentação, nós vemos transporte aéreo, nós carimbamos passaporte, compramos passagem, uma série de coisas que são um planejamento, mas esse planejamento pode sofrer alterações que não vem muito ao caso se elas são por bem ou por mal, se elas são oportunas ou não. Então, meus amigos, nós temos que repensar essa ideia de que mudança de rota é um crime abominável, que não é. E é esse o nosso assunto de hoje. E nós gostaríamos de enfocar muito nesse comentário a questão do casamento, dos consórcios, da união homem e mulher, da família. Vejam só, amigos, parece que quando um casamento vai à falência, que isso assim, parece que o mundo se acabou. E essa situação hoje na Terra é tão comum, e será que Deus não previa isso? Então nós vemos, e não estou aqui fazendo apologia do divórcio, nem de longe pensei em tal coisa. Quero apenas analisar de que é possível um planejamento dos espíritos que vêm para a Terra com um plano de se unirem e formarem uma família. Agora, será que Deus não sabe que nós somos falíveis? E que esse compromisso pode ir à lona? Não importa se por bem, se por mal, se está certo, se está errado, mas acontece. E é muito, muito comum no nosso mundo. E o que nós observamos são pessoas carregarem, por causa disso, um sentimento de culpa pela vida inteira. Meu amigo, pegue esse sentimento de culpa, procure a lixeira mais próxima e jogue ele ali. A bondade de Deus, a misericórdia divina, ela está sempre ao nosso lado. E é isso que Richard Simonetti chama no seu livrinho de plano B. Honremos-nos e sejamos honrados numa nova experiência conjugal. Vejam só, amigos, aqui e ali isso é muito frequente. Alguém
no seu roteiro de vida, conhece alguém, e é aquele espírito com o qual ele havia planejado uma existência. E quando aquela pessoa passa, os vínculos passados chamam muito a atenção e perturbam. Agora, se nós assumimos um compromisso, casamos, constituímos família, nós não podemos abandonar esse compromisso que tem prioridade para nos unirmos ao novo amor que chegou atrasado, chegou numa outra época. E isso é uma situação muito comum no nosso mundo e que nós devemos estar preparados para essas experiências. Então, ninguém deve ficar assim, com sentimento de culpa, porque houve uma falência conjugal. É isso que Simonetti chama de plano B. E esse plano B é aquele esforço da espiritualidade para que aqueles que tiveram uma falência conjugal reorganizarem suas vidas com as bênçãos de Deus. O banco divino não está pobre para nos conceder novos empréstimos. Nós não devemos malbaratar, não devemos nivelar por baixo os compromissos conjugais. Mas eles falem. Quem pode evitar isso? Só a nossa grandeza espiritual do amanhã. Por ora, estamos sujeitos a essas ocorrências, a esses acidentes de percurso, a essas ocorrências do caminho. Então, meu amigo, se você teve uma falência conjugal e, de repente, se viu sozinho, é justo que a pessoa, com as bênçãos de Jesus, reorganize sua vida. E se reorganize com honra, honrando aquele novo cônjuge e por ele sendo honrado. Isso está previsto nas leis divinas, a misericórdia, nessas ocasiões em que a nossa imaturidade espiritual nos leva a falências nesse aspecto. Nós não estamos esquecidos de Deus. Se você teve uma falência, os mentores espirituais acionam o plano B para lhe dar uma nova oportunidade. Honre-se nessa nova oportunidade. Receba com as graças de Deus e haja com senso de responsabilidade e reconstrua a sua vida. Deus vai lhe abençoar. Aquele planejamento que fizemos no mundo espiritual, ele está sujeito a revisões, porque destino nós fazemos todos os dias, com os nossos passos, com os nossos atos, com os nossos procedimentos. Fala-se muito, e é comum ouvirmos essa expressão, mas não deveríamos unirmos a nossa alma gêmea. Meus amigos, alma gêmea no sentido de espíritos que são criados aos pares, esse é um equívoco que a doutrina não aceita. Mas que existem espíritos profundamente afins, que durante várias reencarnações se uniram em grande amor. Eles reagem como se fossem almas gêmeas, mas não foram criadas ao mesmo tempo como admitem. Outra questão que aqui e ali se fala, mas as falências conjugais é culpa dos obsessores. Engraçado, né? Nós fazemos as nossas artes, mas alguém é de ser culpado. E esse alguém é o obsessor. Isso é o culpado. Meus amigos,
assumamos a responsabilidade dos nossos atos. E quando nós vimos que erramos, coloquemos, entre aspas, os joelhos na terra e roguemos perdão a Deus pelos nossos erros. E Ele vai nos amparar, vai nos dar um novo ensejo, uma nova oportunidade. O que não podemos é fazermos a nossa felicidade com a infelicidade do nosso próximo, conscientemente. Mas se nós vimos de uma falência conjugal, podemos e devemos reorganizar nossas vidas, mas sem sentimento de culpa. Cada vez que nos unimos a alguém, Deus nos abençoa. O banco de vida não está pobre. Quantas oportunidades nós precisarmos, quantos empréstimos a misericórdia divina há de nos conceder para reorganizarmos as nossas vidas. Lia no outro dia um artigo de uma revista sobre a atriz Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor casou-se 8 vezes, com Richard Burton 2 vezes. Não sei como é isso, né? Casar 2 vezes com a mesma pessoa. E dizia ela ao repórter que Burton foi o grande amor da sua vida. Mas aquilo não foi um plano B. O plano B é quando você reconhece que está falido, que houve uma falência. Não importa se você é ou não culpado da falência, cabe à infinita misericórdia de Deus julgar seus filhos, porque só Deus tem competência. Não julgueis, dizia Jesus, para não seres julgados. Então, se erramos ou se não erramos, o fato existe. Você olha a nossa sociedade humana na Terra, as desavenças, as separações conjugais são, assim, uma verdadeira epidemia, uma endemia. Se perdeu os limites. Aí deveria toda essa massa de gente, não, a partir de agora eu vou me dedicar ao claustro, serei um monge tibetano. Deixa o monastério tibetano para quem tiver vocação para isso. Mas nós, 99,99% dos seres humanos na vida terrestre, são seres de carne e osso, de sangue quente e vermelho. E essas pessoas sentem a necessidade de se reorganizarem na vida. E Deus não nega a sua bênção, o seu apoio a esses irmãos. É o plano B. Então, é a isso que Richard Simonetti chama em seu livrinho, desse belíssimo romance, mais uma doação desse pensador espírita extraordinário, lá da cidade de Bauru. E eu sugiro a quem não leu, que leia o livrinho do nosso irmão. Há também aquela pergunta, e uma pessoa que se casou 2 vezes e viveu muito bem nos 2 casamentos, como é que fica na espiritualidade? Meus amigos, aí nós entramos para misturar as coisas da terra com as coisas da espiritualidade. No mundo espiritual, conheço muitos espíritos nobres que vivem desvinculados de quem quer que seja. E nem ousamos nós perguntar por quê. Seria uma indiscrição jurássica. As pessoas merecem o nosso respeito. E esses espíritos preferem dedicarem-se às causas coletivas. Aqueles mentores que trabalham ininterruptamente, socorrendo o seu próximo.
Eles trabalham nos centros espíritas, nos hospitais, nas zonas inferiores da espiritualidade, são máquinas de trabalhar. Já outros preferem uma união espiritual. E é muito bonito no mundo espiritual quando um espírito masculino e um espírito feminino procuram a autoridade, aqueles espíritos mais velhos, mais sábios, que dirigem os nossos destinos com amor e a nosso bem, trabalham por nós. E dizem que querem ficar juntos. Aqui na Terra é todo um cerimonial. Nas colônias não é assim. É muito comum, quando o espírito chega na pátria espiritual e deixou na Terra o amor da sua vida, que ele organize um ambiente para posteriormente receber essa pessoa. Meus amigos, é uma festa. Vocês não fazem ideia como é gostosa essa festa. Não tem bolinho, não tem festinha, não tem salgadinho, Coca-Cola, whisky, champanhe, vinho. Mas existe uma coisa muito mais saborosa, que é o amor de irmãos. Os espíritos nas colônias desaproveitam todas as oportunidades. Eu nunca vi gente mais festeira do que os moradores das colônias. Mas as festas não são de guloseimas, são de guloseimas espirituais. E há os que tocam instrumentos musicais, aos que cantam, aos que declamam, aos que fazem belos discursos. E é muito comum nesses conclaves a presença de um tutor espiritual. Aqueles espíritos aos quais nós só dirigimos a palavra com muito respeito, pela aura espiritual desses irmãos, pelo seu magnetismo portentoso. E eles vêm para um congraçamento conosco nesses episódios. Então, meus amigos, o casamento na vida espiritual é a base do amor. Aqui na Terra, é muito comum as pessoas se unirem por interesses menores, interesses físicos, interesses materiais, interesses financeiros, conveniências. Nada disso existe no mundo espiritual. O casamento no mundo espiritual é puro amor. São aquelas duas criaturas que se doam umas às outras. É uma coisa tão bonita, meus amigos, que só vendo para entender. Às vezes, não são almas elevadas, mas são irmãos nossos que nos convidam para um congraçamento. E é muito comum nesses episódios a vinda das esferas superiores. Isso mexe muito conosco, lembrar essas cenas. Descem das esferas da luz espíritos que nos amam e que vêm confraternizar nesses momentos. Isso, o nosso coração fica desse tamaninho a receber a visita desses sábios espirituais que vêm nos abraçar. Eles trazem um magnetismo elevadíssimo. E ao final desses eventos, eles costumam fazer um ciclo de oração, um ciclo de magnetismo superior. E é comum das esferas da luz receber-se uma mensagem excelsa. Ela desce na forma de uma coroa brilhante até o recinto, e uma voz divinizada
faz a oração agradecendo ao Cristo, aquele momento em que aqueles dois amados irmãos resolvem, decidem caminhar juntos. Meus amigos, é emoção para valer. São ocorrências, essas núpcias espirituais, que a gente jamais esquece. É diferente das uniões terrestres, que são transitórias, que são oportunidades materializadas, e que podem, a cada tempo, sofrerem alterações. É o chamado, é a expressão usada por Richard Simonetti, o plano B. Claro que, quando nós fazemos aqueles planejamentos espirituais, às vezes nós, no afã de diminuirmos a distância entre a nossa pequenez e as esferas da luz, aceitamos tarefas, desafios difíceis. E é comum a nossa falência, não conseguirmos levar a prova até o fim. Mas, meus amigos, nós não estamos esquecidos de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, e não seria assim se Ele nos negasse a sua bênção para novas experiências. Por isso que eu queria, nesse momento, fazer esse apelo aos companheiros e às companheiras, que são, por assim dizer, a esmagadora maioria dos habitantes desse planeta, que vivem numa experiência conjugal em segundas núpcias. Meus amigos, não há crime nisso. Se erramos antes, acertemos agora. Olhemos para frente. Aproveitemos os erros que cometemos para corrigir, nesse plano B, os nossos passos e caminharmos para frente, honrando aquela pessoa que veio completar a nossa vida. E deixemos de lado esse desnecessário sentimento de culpa, tolo, ingênuo, infantil, que não serve para nada, que não constrói nada. Deus sabe até onde podemos acertar os nossos passos. E Deus está na figura de Jesus ao nosso lado sempre, para nos estimular, nos abençoar, nos amparar. Quantos casais foram reconstituídos e que vieram novos filhos? Que bênção é um filho, uma nova vida, que nasce dessa nova união. Então, meus amigos, nós não vimos para a Terra para sermos apedrejados pela espiritualidade maior. Muito ao contrário. Os nossos tutores espirituais estão sempre, eternamente, a nos amparar, a nos estimular, a nos convidarem ao bem, a uma vida útil e construtiva, desde que tenhamos nós a nobreza das intenções. É isso que vale. Erramos? Sim. Quem não erra? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nos chamou a atenção Jesus. Para que nós vistamos a humildade, a túnica da humildade, e reconheçamos de que somos capazes de errar, de falir. Mas não é porque erramos ali, aqui, acolá, que estejamos proibidos de reconstruir nossas vidas. Então, meus amigos, vai aqui um abraço amigo, uma expressão
de reconhecimento, de amizade, para aqueles casais em segundas núpcias, em segundas oportunidades. Se alguém conseguiu casar-se, formar uma família e viver juntos 50, 60, 80 anos, aplausos. É uma alma diferente da nossa. É alguém com valor maior. Mas essa é a exceção das exceções. A regra é que os espíritos terrenos se atropelem, se acidentem pelo meio do caminho. Mas, meu amigo, só não cai quem já está caído. Cair é um acidente de percurso. E quando caímos, a primeira coisa que devemos fazer é pedir a mão do Cristo e nos soerguermos com o amparo de Jesus. Ele nos abençoará. E daqui vai uma expressão de carinho, de amizade, de consideração a todos aqueles irmãos que passaram por esse episódio na vida e que deve ser levado com muita honradez e com muita seriedade. O sentimento de culpa é algo de mais inútil que pode existir nesse e em qualquer outro aspecto. E que Jesus abençoe os novos casais, que eles sejam bem-vindos, que eles aproveitem os tropeços anteriores para ficarem mais fortes, mais robustecidos, mais engrandecidos com a graça de Deus. Que o Senhor os abençoe e a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.